you're not playing your instrument. Cadê o violão? He was in the car. He put in the car. He brought, but he's left. Yeah, left in the car. You have money, but the money not. Not Not available. पुस्तकस्य ताजविद्या परहस्तगतं धनम समुत्काले नतविद्या नतद्धनम. That means Sanskrit version. पुस्तकस्य ताजविद्या. Just you communicate the memory from the books, but not using the useless. You understand? What is it? Aquele que apenas memoriza muito conhecimento, né, diferentes livros, se ele não utiliza esse conhecimento, então qual que é o significado disso? Apenas, né, inútil. Pustakasya tajushti. Parahastagatam dhanam. You have lot of money, but you put in the other's pocket. Então se você tem muito dinheiro, mas esse dinheiro está guardado no bolso dos outros. But that money is not in your pocket. You gave the others. Então esse dinheiro você deu para os outros, ele não está mais com você. Samutkale natudhanam. And when you have need, then you cannot get the money. E quando você precisar, você não vai conseguir. You give the money to others, he will return back or not, who knows? Você deixou, né, o dinheiro com outras pessoas, se essas pessoas vão te dar, devolver esse dinheiro para você ou não. Maybe he will give and later will give. Depois, né, não na hora que você precisa. But now you need emergency, so what the useless? Mas se você precisa agora, é uma emergência, então o que adianta esse dinheiro? For this Shastra saying, pustakasya tajubuddha parahasta gatam dhanam samutkale natavidya natadhanam. Sanskrit. Understand this nice love. When time comes, so that money be useless. Useless. Now you need money. You are saying, oh, give my money, I gave you. They go, no. I put in the bank, this bank is saying not giving it money. So what is the meaning of give money to others? Useless. Se você deixou, né, muito dinheiro guardado com outra pessoa, na hora que você precisar, essa pessoa não pode te dar esse dinheiro, então o que adianta esse dinheiro? Né? Qual é a utilidade dele? Understand? Emergency period, you have need money. But your money you gave to others, someone. Easy to understand is like investment. You put your money in bank, then you make investment, but you cannot access. You need like sometimes 30 days like this. Then exactly that. So that is called useless also. This is the process also. Or you have vast of knowledge, jnana, slokas know many things, but not using. That is also useless. Então, da mesma forma, se você tem muito conhecimento, sabe muitos slokas, mas você não usa eles, então qual é o significado? So you learn and also to practice and to preach. That is good. Então você deve aprender e você também deve utilizar. E como que você deve utilizar isso? Pregando. So for this Lord Chaitanya Mahaprabhu. Achar karen keho na kare prachar, prachar karen keho na kare achar. Achar prachar dui karo tumi jagatir guru, tumi jagatir arjo. Achar karen keho na kare prachar. Some person they also following the rules, but not preaching. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele fala isso no verso. Ele explica achar prachar na kore achar. Então, achar prachar na kore prachar. Então, aquele que tem, ele está praticando, mas ele não. Muitas pessoas, tem pessoas que elas praticam, mas elas não pregam. Prachar karen keho na kare achar. Someone also preaching but not practicing. So that is also useless. E tem aquelas pessoas que pregam, mas elas não praticam. Isso também é inútil. So for this Lord Chaitanya Mahaprabhu, achar karen keho na kare prachar, prachar karne keho na kare. Achar prachar dui karo. Mane you also practice two things. You do also practice and also preaching. That is called achar and prachar. Então por isso o Chaitanya Mahaprabhu ele fala achar prachar. Então você deve fazer os dois. Você deve tanto praticar e você também deve
pregar. Tumi Jagatir Guru, Tumi Jagatir Arjo. One who practice and also preaching, he is called Acha, he is called Universal Guru. Universal Guru. Então aquele que King of Lord Chaitanya Mahaprabhu. então esse é o ensinamento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Understand? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Tendência de enganar. Você está trapaceando. When you wake up early in the morning, you have to chant holy names. Então quando você acordar cedo pela manhã, então você deve cantar os santos nomes. Understand? Aproximadamente 5 ou 6 anos. Then doctor told his father, tomorrow bring this boy. Então o médico disse, amanhã você deve trazê-lo novamente. Then I will give medicine to your son. Então eu darei o remédio para o seu filho. That time, his father, small boy father, he told, my son is very sick, so he give medicine. Então o pai desse garoto disse, o meu filho está muito doente, né? Por que você não pode dar esse remédio hoje? Doctor told, no, today I will not give medicine. Mas o médico disse, não, hoje eu não vou dar o remédio. I checked your son, what is his disease, but I will give medicine tomorrow. Então eu chequei e eu já sei qual que é a doença do seu filho. Mas eu só darei o remédio amanhã. Then next morning, that person, he brought his son again in front of the doctor. Então, na manhã seguinte, essa pessoa levou o seu filho diante desse médico. Doctor gave medicine Então o médico deu o remédio. and also told that boy, listen, from today you should not eat the sugar Então ele deu o remédio e ele instruiu o garoto or dizendo, good. a partir de You hoje, understand? você não deve mais comer açúcar ou rapadura. And that time, that person who brought his son, he told, why did not you give medicine yesterday? Então o pai desse garoto perguntou, por que você não deu esse remédio ontem? That time he told, well, you brought your son and in my room, that time I was eating good. Então ontem, quando você trouxe o seu filho aqui, quando você entrou no meu escritório, eu estava comendo na rapadura naquele momento. So yesterday would I tell, hey, you should not eat good. Então se eu tivesse falado para o seu filho, você não deve comer gur, That way your Que é son will be rapadura. think, small boy will think, oh, he is eating good, but he stopped me to eat good. Why? então o seu filho iria pensar, ele está falando para eu não comer rapadura, mas ele mesmo está comendo. So maybe your son will not listen my advice. Então por isso talvez o seu filho talvez não iria seguir a minha instrução. And today I am not eating good, nothing. Then I give instruction your son Então hoje eu não comi gur, então por isso eu estou dando essa instrução. and giving this medicine. E eu estou dando esse remédio. What is the purport about this small story? Então qual o significado por trás dessa história? Doctor is practicing and also giving the instruction. Então esse médico ele está praticando e dando as instruções. Esse é o melhor. Otherwise, conditional soul is thinking, oh, he is giving instruct to me, but he is not following. De outra forma, as almas condicionadas elas vão pensar, ele está me dando instruções, mas ele mesmo não está seguindo. So further, Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed all his followers. Então por isso, o Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele instrui todos os seus seguidores. Apani achari jivere sikhan. You practice yourself and teach to others speech. Ele diz, você deve praticar na sua própria vida e ensinar os outros, Dear pregar Torah. para os outros. If you not practicing, not chanting holy names, then or you say to other chant holy names, that is your cheating propensity. Então se você não canta os santos nomes e você fala para os outros cantarem, então isso é apenas uma tendência, uma enganação. That Sanskrit word that is called Atma Vanchana, cheating yourself actually. You are not cheating to others. You cheating to yourself. That is called Atmavanchana. Atma Vanchana. Então em sânscrito isso é Atmavanchana. Então significa que você não está enganando os outros. Na verdade você está enganando a si próprio.
If you cheat to others, that's the one kind of offense. But when you cheat yourself, that is very, very offense. Então, se você engana os outros, isso tem um grau de seriedade. Mas se você engana a si mesmo, então isso é muito grave. So, Atma Vanchana, don't cheat yourself. Então, não engane a si mesmo. That means not I'm saying you cheat to others. No. Mas eu também não estou dizendo para você enganar os outros. So you should not cheat yourself and don't also cheat to others. Então, você não deve enganar a si mesmo e nem mesmo os outros. So conditional soul means this. This is called cheating propensity. Então, as almas condicionadas, elas têm essa tendência a enganar. So for the Lord Chaitanya Mahaprabhu, apani achari De veracidade. jivere shikhan. You practice yourself and teach to others. Então, por isso, se Chaitanya Mahaprabhu, ele diz, você deve praticar e você deve, assim, ensinar os outros. Now we are very close to Jagannath Ratha Yatra. Day before Lord Ratha Yatra, Lord Chaitanya Mahaprabhu himself cleaned the Gundicha Temple. temple of Gundicha. Então, agora nós estamos próximos do festival do Ratha Yatra. E um dia antes do festival, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele mesmo foi até o templo de Gundicha para limpá-lo. And Chaitanya Mahaprabhu is Supreme Personality of God, is saying Bhagavan. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele é a suprema personalidade de Deus. Brahma, Shiva, Narada, always worship his lotus feet. Então, Brahma, Shiva, Narada, eles sempre adoram os seus pés de lótus. And Jo Brahma Sukanath Vishwa Lakshi Ralakitana Sapusha Sapasya Shaddo Vashuguna Churna Ananta Sakting Tang Radhika Charna Renu Onu Smarami. Prabhupada Saraswati Pada compôs the verse Radha Rasudani. Então, Shri Prabodhananda Sarasvati Pada, ele compôs esse verso em seu Radharasa Sudhindi. Krishna is the Supreme Personality of Godhead, Saint Bhagavan. Krishna, ele é a suprema personalidade de Deus, Swayam Or same Bhagavan. Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead, Saint Bhagavan, he appeared in the form of Sachinandan Gaura. Então, esse mesmo Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, ele aparece como Sri Chaitanya Mahaprabhu. So for this regard, Brahma, Shiva, Narada, all these offering, they are obeisances, lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, por isso, Brahma, Shiva, Narada, todos os semideuses, eles oferecem reverências aos pés de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Brahmaji appeared in front of Lord Chaitanya Mahaprabhu in the form of Haridas Thakur. Então, Brahma, ele aparece na forma de Sri Haridas Thakur. Or Shivji appeared in front of Lord Chaitanya Mahaprabhu in the form of Advaitacharya. Advaita Acharya. E Shivaji, ele aparece na forma de Advaitacharya. Even Vishnu also appeared in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu, that is called Advaita Acharya. E Mahavishnu, ele também aparece na forma como Advaitacharya. Understand it? So Brahma, Shiva, Narada, Srivas Thakur appeared Narada, in ele the aparece... form of Narada Rishi, he appeared in the form of Srivas Thakur. Então, Narada, ele aparece na forma como Srivas Thakur. And now all they are offering, they are obeisances, lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is the Supreme Personality of Godhead and Bhagavan. E todos eles estão oferecendo reverências aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é a suprema personalidade de Deus. But Lord Chaitanya Mahaprabhu is very humble. Mas Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele é muito humilde. He himself also brooming in the temple of Gundicha. E ele mesmo está varrendo o templo de Gundicha. Mahaprabhu brooming. Jhadu there, Chaitanya Mahaprabhu himself. Brooming the temple of Lord Jagannath. Então o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele está varrendo o templo de Because Gundicha. Lord Jagannath will come. E por que So ele for está... this regard, day before Ratha Yatra, Lord Chaitanya Mahaprabhu himself cleaning and brooming. E por que ele está fazendo isso? Porque no dia do Ratha Yatra, então, o Senhor Jagannatha virá até lá. Então, por isso, um dia antes, eles estão limpando o templo de Gundicha. Why? Because Lord Chaitanya Mahaprabhu teaching to us. E por que ele está fazendo isso? Para nos ensinar. I am doing, you have to do this. Então, eu estou fazendo, então vocês também devem fazer. Krishna just gave instruction, but he did not follow all the rules.
Então Krishna, ele apenas deu instruções, mas ele não seguiu essas regras. Krishna gave nice instruction. Jad jadati jad jadati Acharet jad jase seshta tat ivetara jana sajat pramanam krute lokastad unuvartate. And who is the higher higher and personality, huh? higher man or higher personality. higher person, and what he is doing, then he followers also doing same thing. Então Krishna, ele deu esse belíssimo instrução dizendo que aquele que é superior, qualquer atividade que ele faça, aqueles que estão seguindo ele também irão fazer. And but Lord Chaitanya Mahaprabhu, he is doing himself and teaching to us. Mas Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele mesmo está fazendo e assim está nos ensinando. That means Chaitanya Mahaprabhu not only the what is called instructor, and he also Practice. practice. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele não está apenas instruindo, mas ele também está praticando. So this is it. And in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu watching, what is called supervise, who is servicing or who is not servicing. E Sri Chaitanya Mahaprabhu, eles também está supervisionando quem está servindo e quem não está. Three types of service you can choose. Three ways you can serve to Lord. Então, de 3 formas, você pode servir o Senhor. With your Bachik, Manasik and Kaik. Então, Bachik, Tanasik e... Não, Bachik, Manasik e Kaik. and Kaik. Bachik meaning your words you can preach. Então, Then Bachik. Bachik significa com as suas palavras, isso significa pregar. You are speaking Harikatha, this is also Bachik Seva. Bachik Seva. Então, se você está falando Harikatha, isso é Bachik Seva. Você está servindo o Senhor Kaik, com as you suas are palavras. cooking and cleaning, this is called Kaik. which Seva? Kaik Seva with your body. Kaik Seva. Então, Kaik Seva significa você está servindo o Senhor utilizando o seu corpo. Então, você está cozinhando, você está limpando o templo. Those who are high class, exalted, Uttam Uttam Mahabhagavat, they are servicing in their mind. That is called Manasik Seva. Mas aqueles que são devotos muito exaltados, que são Uttama Mahabhagavatas, eles estão servindo o Senhor mentalmente. Manasik Seva. How they doing Manasik Seva? Remembering Krishna's Ashtakalini Lila. E como eles estão fazendo isso? Eles estão se lembrando dos passatempos de Krishna Astakaliya Lila. So only Uttam Uttam Mahabhagavat, and he serves to Lord with his Manasik Seva, remembering. And Apenas that is called Manasik Seva. os Uttama Mahabhagavatas, os devotos da mais alta classe, eles são capazes de servir o Senhor mentalmente. Manasik Seva. So Ashtakalini Lila, they are doing E in assim, their mind. então eles ficam absortos nessa Astakaliya Lila, nesses passatempos do Senhor. But Rupa Goswami Pad also. And for the Loka Seva, a Loka Siksha, teaching to others, you have to also serve with his body and Bachik. Mas Shri Rupa Goswami, ele explica que, na verdade, ele mesmo o que ele fez. Ele, para o ensinamento dos outros, ele demonstrou que você também deve servir com as suas palavras e com o seu corpo. So for the Lord Chaitanya, Mani Mani Siddha Deha, Koriya Bhavan, Ratri Dine Radha Krishna, Karahi Sevan. The high class exalted Uttam Uttam Mahabhagavat. So they can serve to his Ishtadev with his mind, that Ashtakalini Lila Smarana. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele dá essa instrução que é extremamente elevada apenas para os Uttama Mahabhagavatas, de que eles podem servir a sua deidade adorável com a sua mente, se lembrando desses passatempos de Radha e Krishna. As like, what is his name? Srinivasa Acharya. Assim como Srinivasacharya. Srinivasa Acharya, once he also completely had absorbed in his samadhi. Então, Ashtakalini Lila. uma vez, Srinivasacharya, ele ficou completamente absorto em Samadhi, nessa... And 3-4 days he did not move his body, sitting one place. Ele estava absorto em Astakaliya Lila e por 3 dias ele nem mesmo mexia o seu corpo. Not eating, not drinking, nothing, and close his eyes sitting. Então ele não comia, ele não bebia e ele não se movia. Ele estava 3 dias apenas sentado dessa Then forma. everybody thinking maybe he
left his body. E todos estavam pensando, talvez ele tenha deixado o seu corpo. Because 3 days, just you are sitting in one asana, not moving, nothing. Porque durante 3 dias ele estava sentado numa mesma posição, sem se mover. Then Narottam Das Thakur came and in his place. Então, Narottam Das Thakur, ele veio até esse local. Understand? Narottam, Samananda, Srinivas, both they took shiksha from Jiva Goswami Pad. Então, Narottam, Shamananda e Srinivas, os 3 eles tomaram Siksha de Jiva Goswami Pada. So Narottam Das Thakur realized, oh, now Srinivas Acharya is completely absorbed in his Ashtakali Lila. Então, Narottam Das Thakur, ele percebeu que Srinivasacharya, ele estava completamente absorto em Astakaliya Lila. Understand? Uttam Bhagavat, he knows Uttam Bhagavat. Então, aquele que é um Uttama Mahabhagavata, ele reconhece outro Uttama Mahabhagavata. If you not Uttam Bhagavat, you cannot recognize who is Uttam Bhagavat. Então, se você não é um Uttama Bhagavata, então você não pode reconhecer outro. Only your knowledge you cannot confirm. Então, apenas com o seu conhecimento, não é possível confirmar isso. Understand? For the same time Uttam Bhagavat. Olha. Sarvabhuteshu Sarvabhuteshu japashet Bhagavad Bhagavad Bhava Atmana. Bhutani Bhagavati Sa Bhagavato Bhagavato Uttam. You know this verse? Or how you recognize? The knowledge is there. Então esse verso, ele explica qual que é o sintoma de um Uttama Mahabhagavata. Então tudo bem, você pode saber esse verso, mas como reconhecer quem é um Uttama Mahabhagavata? Only your knowledge of the scriptures, you cannot understand Uttama Bhagavata. Então apenas com o conhecimento das escrituras, você não será capaz de reconhecer quem é um Uttama Mahabhagavata. So when you Uttama Bhagavat, then you understand Uttama Bhagavata. Então quando você mesmo se tornar um Uttama Mahabhagavata, então você poderá reconhecer outro. If you're not the same category, you're not recognized. Então se você não está no mesmo nível, então você não será capaz de reconhecer. So Narottam Das Thakur, he knows to Srinivasacharya. Então Narottam Das Thakur, ele reconhece Srinivasacharya. So Narottam Das Thakur came, then everybody asked Gurudev, Srinivasacharya, 3 days, he is not moving, nothing. Então, quando Narottam Das Thakur ele chegou até aquele local, os discípulos de Srinivasacharya disseram, nosso Gurudev ele está 3 dias dessa forma. Then Narottam Das Thakur recognized, now Srinivasacharya is in Ashtakali Lila. Então, Narottam Das Thakur ele percebeu que, na verdade, Srinivasacharya ele estava completamente absorto em Astakaliya Lila. How will return back in this body? Então, como trazê-lo de volta para o seu corpo? So Narottam Das Thakur told that disciple of Srinivasacharya, his name Ramchandra Kaviraj. Então, Narottam Das Thakur, ele falou para o discípulo de Srinivasacharya, cujo nome é Ramchandra Kaviraj. Hey Ramchandra Kaviraj, now your Gurudev Ashtakali Lila Samadhista. Então ele disse, Ramchandra Kaviraj, agora o seu Gurudeva ele está em Samadhi. So only you can help your Guru. Então apenas você pode ajudar o seu Guru. Disciple should be Ramchandra Kaviraj. Então o discípulo ele deve ser assim como o Ramchandra Kaviraj. Then Narottam Das Thakur gave instruction to Ramchandra Kaviraj. Então Narottam Das Thakur ele deu instrução para Ramchandra Kaviraj. Then Ramchandra Kaviraj told, okay, I follow your instruction. E Ramchandra Kaviraj disse, tudo bem, eu irei seguir a sua instrução. Then Ramchandra Kaviraj, he was sitting in front of his Guru's Samadhi body. Então Ramchandra Kaviraj ele se sentou diante do seu Guru que estava em Samadhi. And he told, after return back my body, no one can touch my body and also my Gurudev Samadhacharya's body. E ele disse, enquanto eu e meu Gurudeva não retornarmos para os nossos corpos, então ninguém deve nos tocar. Then Ramchandra Kaviraj, he seated.
Então Ramachandra Kaviraj ele se sentou and also meditate same mood of his guru. e ele começou a meditar no mesmo humor de seu guru. Then Ramchandra Kaviraj with his transcendental body arrived in Golok Vrindavan Então, com a sua forma transcendental, ele chegou até Goloka Vrindavan. with his Siddha Deha. Então, com seu Siddhadeha, sua forma transcendental. Then he arrived in transcendental world Golok Vrindavan, Então, ele chegou até Goloka Vrindavan and then he saw his Gurudev on the bank of Jamuna. e ele viu o seu Gurudeva às Ele- margens do Jamuna. Understand this? And thousands Sakhis of Srimati Radhika is also there. E milhares de saques, Lalita, amigas de Vishakha, Shrimati Radhika all the estavam Sakhis lá. are there. Então, Lalita, Vishaka, todas as saques estavam lá. Then someone told that to Ramchandra Kaviraj, Então, alguém falou para Ramachandra Kaviraj. oh, your Guru, that means Srinivasa Acharya is here. Então, alguém avisou para ele, ó, o seu Guru Srinivasacharya está aqui. Yes. Then Ramchandra Kaviraj, he came in front of his Guru, Então, Guru Ramachandra Rupa Kaviraj Sati. chegou até o seu Guru, nessa forma de Guru Rupa Saki. That time nessa forma de Ramchandra Saki. Kaviraj, Gurudev, what are you doing here? Então, Ramachandra Kaviraj disse, ó Gurudev, o que você está fazendo aqui? Then Srinivasa Acharya told, actually that time Srinivasa Acharya's form is that time, Manjari Manjari's form is there. Então, ambos estão, na verdade, nesse momento, em suas formas como Manjaris. That means Ramchandra Kaviraj, he recognized his Guru's Sakhi form. Isso Manjari's form. significa que Ramachandra Kaviraj, ele reconhece qual é a forma transcendental de Manjari, de seu Guru. And Ramchandra Kaviraj also, he arrived in which form? Manjari. Manjari form. E Ramachandra Kaviraj, ele também está na sua forma como uma Manjari. Understand this? That time, asked Gurudev, what you are doing here? Então ele disse, ó Gurudev, o que você está fazendo aqui? Then Srinivasa Acharya, he told, oh, Srimati Radhika, she lost her nose ring. Então, ele disse, Shrimati Radhika, na verdade, perdeu o seu piercing de nariz. Because when Srimati Radhika, she was taking bath in Jamuna, then she lost her nose ring. Então, quando Shrimati Radhika ela estava tomando banho no Jamuna, So all então, the Sakhis, they are searching, where is the nose ring of Srimati Radhika? ela perdeu o seu piercing de nariz e assim todas as saques estão tentando encontrar. All the Sakhis, they are searching, where is the nose ring of Srimati Radhika? Todas as saques elas estão procurando onde está o piercing do nariz de Shrimati Radhika. No one find out. Mas ninguém conseguia encontrar. Even Srinivasa Acharya, he could not find out the nose ring of Srimati Radhika. E nem mesmo o Srinivasacharya ele conseguiu encontrar esse piercing. Then Ramchandra Kaviraj with his Sakhi form, Manjari form, Então Ramachandra Kaviraj em sua forma de Manjari, he jumped in the water of the Jamuna então ele pulou nas águas do Jamuna and saw Srimati Radhika's nose ring just stuck on the to stem of the to lotus. stamp of the Lotus. lotus. Então ele pulou nas águas do Jamuna e ele viu o piercing de nariz de Shrimati Radhika que estava preso dentre dois galhos de um lótus, né, embaixo d'água. So Ramchandra Kaviraj, Caule. Ramchandra Kaviraj, he took that the nose ring Então Ramachandra Kaviraj ele pegou esse piercing, and he offered his Guru Srinivasa Acharya. então ele ofereceu para o seu Guru Srinivasacharya. And Srinivasa Acharya, he gave this nose ring to Jiva Goswami. his Guru Gopal Bhatta Goswami. Então ele deu para o seu Guru Gopala Bhatta Goswami. Gopal Bhatta Goswami from that is called Gunamanjari. Then Gopal Bhatta Goswami, he gave to Sri Rupa Manjari. Então Gopala Bhatta Goswami, cuja forma transcendental é Guna Manjari, deu esse piercing para Rupa Manjari. Rupa Manjari, she gave to Lalita Devi. E Rupa Manjari deu para Lalita. Then Lalita Devi, she put the nose ring in the Srimati Radhika. E Lalita então colocou esse piercing no nariz de Shrimati Radhika. Then Srimati Radhika, she is very happy. Então Shrimati Radhika ela ficou muito feliz. Then Lalita Devi, she Srimati Radhika, she asked to Lalita, who got this
nose ring. Então, o Srimati Radhika perguntou quem encontrou esse piercing. That time Lalita Devi, she explained all these things, how Srinivasa Acharya disciple Ramchandra Kaviraj got this nose ring. Então, Lalita explicou como o discípulo de Srinivasa Acharya encontrou esse piercing. That time Srimati Radhika, she told, brought her in front, he brought to him in front of me. Então, Srimati Radhika disse, traga até mim. Then Srimati Radhika very pleased with Ramchandra Kaviraj and gave blessing. Então, Srimati Radhika, ela ficou muito satisfeita com o Ramachandra Kaviraj e lhe deu bênçãos. And Srimati Radhika, she also told to everybody. And everybody give blessing to Ramchandra Kaviraj. Então, Srimati Radhika também disse, todos vocês devem dar as suas bênçãos para Ramachandra Kaviraj. So for this regard, Sakiro and Kripa Kavi Papa, when I will get this mercy, the Sakis of Srimati Radhika. Então, por isso é dito, quando eu irei receber a misericórdia das saques de Srimati Radhika. And further, Narottam Das Thakur in this song also explain. Então, por isso, Narottam Das Thakur Now, ele também explica nessa canção. Ramchandra Kaviraj is very nice days of and Srimati Radhika. Então, ele explica que Ramachandra Kaviraj ele é uma serva muito querida e próxima de Srimati Radhika. For this regard, saying the Ramachandra Sangamage Narottama Das. Ramchandra Kavi, Narottam Das Thakur is very humble. He is very humble and saying, when again and again I got the association of Ramachandra Kaviraj. Então, por isso, Narottam Das Thakur, de forma muito humilde, ele está dizendo, quando eu irei obter a associação de Ramachandra Kaviraj. So saying, Ramachandra Sangamage Narottama Das. Narottama Das. Bolo Vrindavan Vihari Lal ki Jai Jai Shri Ram. Okay, now time is over also. We take Mahaprasadam. Here will come very nice place also. Lalita Devi's place. This is her daughter name is called Manikundala's. Daughter's name Lalita Devi. Bolo Lalita Devi ki Jai. Her name is also Manikundala. Então, o tempo ele já acabou. A gente vai concluir aqui. E a gente veio nesse local muito belo, que é a casa de Lalita. Porque a filha de Manikundala, dele é Lalita Sundari. Bolo Vrindavan Vihari. Her husband name also very nice. Ananta Krishna. E o nome do seu esposo também é muito belo, Ananta Krishna. Very nice, beautiful family. Então, a família é muito linda. That is called Gaura Parivar. The Isso é family of Gaura Lord Parivar. Chaitanya Mahaprabhu. É a família de Chaitanya Mahaprabhu. So, without give invitation to Mahaprabhu automatically arrived here. Então, sem mesmo convidar, Mahaprabhu ele apareceu aqui. We did not expect the Mahaprabhu will come. The Mahaprabhu automatically coming here. Então, não era esperado que Mahaprabhu viesse até aqui, mas ainda assim ele apareceu. Mahaprabhu is saying, no, I have to go to the house of Lalita. Então, Mahaprabhu ele disse, eu tenho que ir na casa de Lalita. I don't know if she's bringing or not. Eu não sabia se ela ia trazer ou não. There is no place. But Mahaprabhu is saying, I have to come. Então, Understand? então não tinha né, local para Mahaprabhu, mas ainda assim, Mahaprabhu disse, eu tenho que ir. Then we prepare his asana not before arrange. Então a asana não estava pronta antes. If Mahaprabhu will come, devotee arrange his asana now. But no one know he will come or not. Então, antes de Mahaprabhu vir, então geralmente os devotos preparam a asana, mas não tinha asana para Mahaprabhu. Ninguém sabia que ele vinha. For this Mahaprabhu said, Bhakti Drabha Prabhu Kari Kari Khai. Or Bhakti Drabha Prabhu Roti Na Chai. Mahaprabhu does not look others and offering who has no non-devotee. Or who is devotee, Mahaprabhu by force take it. Então Mahaprabhu, ele nem mesmo olha para a oferenda daqueles que não são devotos. Mas aqueles que são devotos, Mahaprabhu, ele
rouba a oferenda dele. Even they not prepare for one garland for Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então eles não. Because Mahaprabhu will not come and no one. Eh? Actually, everything was prepared. Yeah, this here. This was Asana, this was God. It was also Huh? Mahaprabhu. Nice. Okay, Jalan Prego. Understand? So this way. I saw in Mathura, just to finish. In Mathura, sometimes Gurudev, he used to go morning walk. Então, eu vi em Mathura como o Srila Gurudeva às vezes ele saía para caminhada matinal. Gurudev Nanu Goswami, suddenly he saying, I will go to your house. Então, Gurudeva ele falava assim repentinamente: hoje eu vou na sua casa. That the Brajavasi, no, Gurudev, don't come my house. Os Brajavas falavam: não, Gurudeva, não vem na minha casa agora não. I did not prepare anything. Eu não preparei nada. And Gurudev wrote, no need prepare. Brajavasi always prepare. E Gurudeva ele falava: não precisa se preocupar. Na verdade, os Brajavas estão sempre prontos. And another thing is thinking, oh, Sadhu is saying, I have to go your house. How possible will he say, don't come in my house? E outra coisa é, se o Sadhu está dizendo que eu vou na sua casa, como que você vai dizer que não? This is true. Sadhu is saying, I will go your house. And if you are Sadhu and you say, no, don't come, the offense also aparat. Então, se o Sadhu fala, eu vou na sua casa, você fala que não, então na verdade isso é uma ofensa. They say, okay, Gurudev, come in my house. Então eles falam, tudo bem, Gurudeva, pode vir na minha casa. Maybe my husband and not devotee. And as like Abhimanyu, you know the husband of Srimati Radhika, as the embodiment of anger. Então, meu esposo, na verdade, ele não é devoto. Então, talvez ele seja assim como Abhimanyu, o esposo de Srimati Radhika, que é a personificação da raiva. Understand? Most of the Brajavasis, when you say gopis, their husband is at opposite mood. Então, os esposos das gopis, na verdade, eles têm esse humor contrário. Gopis, they love Krishna, but their husband completely opposite. Então, as gopis, elas amam Krishna, mas os maridos, eles são completamente opostos. Understand? Their husband not favorable for Krishna. Então, seus maridos, eles não são favoráveis a Krishna. But gopis, they love to Krishna. Mas as gopis, elas amam Krishna. Understand? So in the same way, Brajavasi, this mode. Bharjane Gurudev, you come in my house. Então, da mesma forma, os Brajavas com esse mesmo humor, eles falavam, ó, Gurudeva, venha para minha casa. Then she is very clever, she told her husband. E ela era, então, acho que é uma história específica, né? Então, ela era muito esperta e ela disse, she did? Oh, she told her husband. To his husband, Mas parou aí, né? oh, today, something is happened, so you go to doctor. So she sent to her husband to doctor. Então ela falava assim, alguma coisa aconteceu, você tem que ir no médico hoje. Understand? Then Gurudev used to come her house and she started to talk again, her husband. Hey, Sabdu, Gurudev. Então Gurudeva ia até a casa dela e ela servia Gurudeva. Brajavasi, chapati. Então muito delicioso, né, o chapati dos Brajavasis. When her husband returned back from doctor, before Gurudev also. Let no one know when Gurudev came here. Quando o médico o marido voltava do médico, então Gurudeva já tinha saído de lá, então ninguém nem sabia o que aconteceu. Bolo Vrindavan Vihari Lal. Bolo Mahaprasad ki. Jai Jai Shri Ram. Okay, now take prasadam. Baliyan. And also, say proper, you have to prepare for the prasad offering or not? Breakfast.